Documento Jovem Pan. 70 milhões. Este é o número de pessoas que sofrem com transtornos alimentares em todo o mundo, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Com a popularização das redes sociais, a pressão estética pelo corpo perfeito se torna cada vez maior. Todos querem exibir a silhueta impecável. Status, riqueza, popularidade e beleza. O corpo magro passa a ser um trunfo com preço alto para a saúde mental e física. Hoje, você vai entender como as redes sociais podem servir de gatilho para o desenvolvimento de distúrbios relacionados à saúde mental. Isso até hoje pega em mim. Então, se eu volto a engordar, eu fico nesse dilema. Será que eu vou deixar de ser amada se eu engordar? Isso é muito pesado. Mas eu sinto que não precisa nem ter um transtorno alimentar para passar por isso, sabe? Qualquer pessoa que emagrece e tem medo de engordar de novo, me entende, assim, o tanto que a sociedade faz uma pressão pra gente tá feliz por causa daquela perda de peso, independente de como ela aconteceu. Eu descobri muito depois que eu tava doente. Porque tem muito isso, né? A gente fala muito sobre essa pressão estética, tudo isso, e muitas vezes, muitas coisas pelas quais a gente passa durante o TA são coisas que parecem um lifestyle saudável da vida. Então, o que acontece? Até eu me dar conta que eu estava, de fato, muito doente, o corpo precisou gritar. Então, foram momentos em que o meu corpo já tinha gritado, ele já tinha padecido. Hoje falar sobre transtorno alimentar ainda é sim um tabu, porque o que acontece? Você vê uma pessoa magra, você elogia, você fala que o corpo dela tá bom, tá perfeito, e às vezes aquela pessoa tá sofrendo com um transtorno e você nem sabe, então nunca ela vai admitir: ah, eu tô assim, mas eu não tô comendo, eu tô assim, mas eu tô tomando remédio, eu tô assim, mas eu tô aplicando X tipos de canetas que existem hoje no mercado, né, para poder estar assim. A que custo você tá assim, se sentindo bela, se sentindo bem, né? Na era das redes sociais, o culto ao corpo é feito a todo momento e para uma plateia gigante. Em contrapartida, a comida que é tão festejada em nossa cultura e que está presente em quase todas as comemorações passa a ser vista como uma vilã. Ações que podem parecer normais, como restrições de calorias e exclusão de alimentos do dia a dia, na realidade podem servir de alerta de que algo não vai bem. 55% dos adolescentes sentem insatisfação com seus corpos, segundo aponta a pesquisa da Escola de Ciências da Saúde Pública da Universidade de Waterloo. E assim foi para Dora Figueiredo. Acho que foi com uns 14 anos de idade que eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Eu queria ficar cada vez menor, cada vez mais magra, e eu sentia que nada que eu fizesse era o suficiente. Então, tudo que eu via eram mulheres cada vez mais magras na TV, nas revistas, em todos os lugares. Não tinha rede social, né? Porque eu nasci em 94, mas mesmo assim era uma bombardeação de corpos extremamente magros, e isso fazia com que eu me sentisse menos bonita. E olha que eu era super magra. Com 21 anos de idade, eu realmente comecei a entender que aquilo era um problema. Até então, era só moda, era só eu tentando ser mais saudável, eu tentando ter um corpo melhor, cada vez mais bonito, e entrar nessa onda da magreza extrema. Se antes era preciso buscar pelos conteúdos, hoje está tudo na palma da mão.
Entretanto, seus efeitos já são sentidos, como revelou um estudo do Pew Research Center. 48% dos adolescentes entrevistados dizem que as redes sociais afetam negativamente a saúde mental. A psiquiatra Ana Clara Floresi, do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas, explica os impactos. Os transtornos alimentares são quadros psiquiátricos complexos e diversos, que têm origem multifatorial. Então, é uma combinação de fatores genéticos, psicológicos, e tem os aspectos culturais que participam da origem e da manutenção desses quadros, né? Quando a gente fala de cultura, nos dias de hoje, a gente passa pela situação das redes sociais, né? A gente, hoje em dia, vive muito mais digitalmente, infelizmente, do que vendo TV, vendo revista, como era no passado, né? E quando uma pessoa então está fragilizada com outras, e também tem todo um background, né, que favoreça o adoecimento, se expõe a uma informação torta, né, sobre dieta, sobre alimentação, ou mesmo aquela questão de ver uma pessoa ali, uma blogueira, comunicando uma vida perfeita, né? Isso pode, de fato, contribuir como um gatilho de adoecimento, tanto no sentido de transtornos alimentares, quanto em relação a quadros depressivos, baixa autoestima, né? A gente entende que falta ainda mais estudos relacionados, mas o que a gente já tem já traz à tona esse gatilho, esse fator cultural novo, né, para o adoecimento psíquico de uma maneira geral. No Brasil, 15 milhões de pessoas são acometidas por pelo menos um distúrbio alimentar, segundo a Organização Mundial de Transtornos Alimentares. Mirelle Almeida, psiquiatra, detalha as características de cada doença. Os principais são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. A característica principal da anorexia nervosa é a restrição. Então, são pacientes que se impõem um longo período de jejum. Então, elas começam normalmente diminuindo a quantidade de alimentos até chegarem a ficar longos períodos sem se alimentar. Isso vai provocando, então, uma perda de peso intensa, até que elas alcançam uma desnutrição, e essa desnutrição vai, então, trazendo, então, como eu falei, repercussões clínicas. No caso da bulimia nervosa, são pacientes que elas oscilam, então elas normalmente tentam fazer uma restrição, mas elas não conseguem, aí elas têm um episódio de compulsão, que é um comer ali descontrolado. Elas comem grandes quantidades de comida e tem essa sensação de perda de controle. Como elas se sentem culpadas por quanto elas comeram, elas tentam, de uma certa forma, se livrar desse excesso de comida. E aí, muitas vezes, elas adotam, né, mecanismos compensatórios, que pode ser provocar vômito, usar remédios para se livrar, então, do excesso de peso ou do excesso de comida. No caso do transtorno de compulsão alimentar, os pacientes, eles basicamente têm esse episódio de compulsão alimentar. Eles não têm esse mecanismo compensatório. O corpo se torna uma fonte de constante pressão. Os comportamentos que eu tinha, que eram, para mim, completamente normais, na verdade, eram transtornos alimentares. Por exemplo, ficar dias sem comer, só tomando suco. Ter pensamentos, assim, extremamente autocríticos sobre o meu corpo 24 horas por dia, o que fazia eu pensar 24 horas por dia em caloria. Então eu contava todas as calorias, eu queria pesar minha comida, não tinha balança, e eu não queria parecer que eu tinha um transtorno alimentar para a família, para as pessoas de casa. Então, eu sempre jogava acima, muito acima. Então, uma fatia de bolo é tantas calorias. Então, se eu for comer uma fatia de bolo, eu vou colocar que são 2 fatias de bolo. Porque assim, não tem nenhum risco de eu estar contando caloria a menos. E também tinha aquele aspecto da bulimia, de comer muito, ter uma compulsão alimentar, porque eu estava em muito tempo de restrição. E aí, quando acontecia isso, eu ficava vários dias sem comer e tinha um escape que eu tinha muito, que era ir pra academia e ficar
4, 5 horas na academia. Não é que eu ia, fazia ali meu exercício e ia embora. Eu ia, aí eu fazia uma aula de spinning, aí depois eu fazia uma aula de jump, aí depois eu corria 1 hora e depois eu fazia musculação. Tudo isso de barriga vazia, porque eu achava que assim eu iria compensar o fato de eu ter comido uma fatia de bolo. Nos primórdios da humanidade, comer era uma questão de sobrevivência. Já na antiguidade e na Idade Média, os banquetes representavam poder, status e festividade, como argumenta Renato Rios, historiador e professor da Universidade Federal do Ceará. Os corpos vão ter menor acesso à alimentação, por conta da seleção natural, vão ter a possibilidade de vão sobreviver aqueles indivíduos que têm melhor retenção de gordura, por exemplo, né, já que ela vai ser uma fonte de energia também, é um modo que o nosso corpo utiliza para acumular energia, né? Então, vários desses aspectos vão moldar as relações sociais. Apesar das mudanças, a alimentação ainda pode ser entendida como um fator de bem-estar social, como analisa a nutricionista especialista em comportamento, Júlia Bel. A comida ela tem o seu papel nutricional, mas ela também tem um papel afetivo, cultural, até mesmo emocional. E aí o que acontece? Ela é um recurso muitas vezes para lidar com algumas situações da vida. Então, o que caracteriza uma alimentação normal, né? É quando a gente olha para a comida no momento de fazer a refeição, consegue selecionar, mas também consegue comer eventuais comidas diferentes que não fazem parte da rotina, sem toda aquela culpa e aquela angústia. Modo de vida. Este é o significado da palavra dieta em sua origem. O conjunto de alimentos e bebidas que fazem parte do dia a dia de uma pessoa, hoje representam uma amarra social. Quem explica é Marcela Cotait, coordenadora do ambulatório de anorexia nervosa do Hospital das Clínicas. A cultura da dieta nada mais é do que essas mensagens que a gente recebe o tempo inteiro de que a gente precisa comer bem, de que a gente precisa treinar muito, de que a gente precisa ser muito magro, né? E também que a gente precisa ser muito bonito, né? Colaborando com todo esse ideal de beleza. É o que a gente vê na rede social sendo chamado de comer saudável, muitas vezes não é, né? Então, é uma obsessão muito grande com relação a comer, né? Né, uma alimentação super limpa ou né, recusar alguns tipos de grupos alimentares, né? Então, dar preferência à proteína, achar que carboidrato, né, é algo a ser evitado. Isso não é comer saudável, né? A gente entende como comer saudável um comer de todos os grupos alimentares, uma boa composição da alimentação, com todos os nutrientes, né, que a gente necessita, né? Nessa questão do comer super saudável, nos preocupa muito um funcionamento restritivo, né, evitativo, que leve a, né, comportamentos disfuncionais, né, de evitar, né, situações sociais, de evitar, né, de limitar a vida por conta dessas preocupações. Isso está longe de ser saudável, né? Hoje, os profissionais de saúde enfrentam um desafio que vai além da orientação médica. Desmistificar as informações que são disseminadas a todo momento, como reforça a nutricionista Bianca Naves. Eu acredito que hoje a gente tem um trabalho aí muito grande em informar as pessoas, educar as pessoas que tudo é possível na quantidade certa e no contexto certo, dentro de um estilo de vida equilibrado, dentro de hábitos de vida que façam sentido para cada um, mas que sejam saudáveis, né? O equilíbrio, quando a gente fala equilíbrio, é uma palavra muito banalizada hoje, mas extremamente necessária quando a gente observar o fundamento dela. É que se você comeu mais de uma refeição, você tem que economizar na próxima. E não dá para todo dia, né, se dar ao direito de exagerar, porque sim, vai ter um prejuízo nutricional ou de ganho de peso ou de algum outro fator de risco. É fundamental que a gente entenda como o nosso corpo funciona, procurar ajuda para essa interpretação e buscar o que realmente nutre o nosso organismo. A
As redes sociais, elas exploram muito a questão da imagem corporal. Então, a própria comparação, o uso de filtros, né, que tende a distanciar ainda mais um corpo real daquilo que é apresentado na própria rede. E essa insatisfação corporal é um dos precursores, é um grande fator de risco também para o desenvolvimento dos transtornos alimentares como um todo. Tatiana Cavalcante, de 38 anos, foi diagnosticada com bulimia ainda na pré-adolescência. Existiam uns blogs velados que o pessoal chamava de... tratava até os transtornos com codinomes, né? Então era Ana e Mia. E eram blogs que tinham ali... não que incentivavam, eles incentivavam de alguma forma, mas também falavam sobre métodos, difundiam métodos, acho que esse é o termo correto. Eles difundiam métodos sobre o transtorno. E eram blogs que você acessava de noite, era uma outra realidade. Hoje em dia a gente está bombardeado por isso. Então, quando eu penso em tudo isso, isso é muito preocupante, porque cada vez mais a gente precisa falar sobre isso e difundir a mensagem do quanto essa insatisfação, essa busca desenfreada, talvez esteja muito desproporcional. Antigamente, nós tínhamos acesso às revistas, né? Eu gosto de falar que rede social não é ruim por si só que é um excesso de informação, né? E aí, às vezes, a gente tá comparando o nosso bastidor com o palco do outro. Eu seleciono aquilo que eu vou postar, obviamente. Então, às vezes, aquela pessoa que é tão disciplinada pode ter desenvolvido um transtorno alimentar. Ou ela realmente tem disciplina, mas a realidade dela é única. A imagem corporal, ela oscila de acordo com o meu humor, e principalmente de acordo com o ambiente. Então, por exemplo, antes eu tenho 1,59 m, né? Modelos têm 1,70 m e aí vai, outro biotipo, certo? Antes, para eu ter acesso a essas pessoas, eu pegava uma revista, mas eu conseguia entender que aquilo não fazia parte do meu meio. Hoje a gente vê tanto estímulo de pessoas diferentes que a gente fica confusa, né? E aí a gente precisa alinhar a expectativa com realidade, tanto de rotina quanto de biotipo corporal. O padrão estético ele foi mudando ao longo dos anos e ele sempre vai ser o mais inatingível. Além dos padrões de beleza, o processo de desenvolvimento e mudanças no corpo durante a adolescência também se tornam alertas para os transtornos. Dani Rossolém é mais um exemplo deste perfil. Então, acho que eu já tinha também 14 anos, mais ou menos, quando eu fui pela primeira vez num psiquiatra. E aí, a primeira vez que eu fui, ele falou que, pais, fiquem tranquilos, acho que ainda não é um quadro. Até que eu voltei lá de novo, depois de um tempo, ele falou, não, realmente, ela tá com anorexia. Só que depois de anos de terapia, eu fui entendendo o que me motivou, né, a me esconder na comida ou na falta da comida, que foi não querer crescer. Porque, como eu falei, eu tinha lá entre 13 e 14 anos, e era a fase que eu tava passando, da pré-adolescência para adolescência, e tava começando a desenvolver, né, ter o corpo, ter mais peito, ter bunda, etc. E isso me assustava demais, né, essa questão do feminino, de ganhar um corpo de mulher, de ser vista. Eu queria sempre ser a menininha, a filhinha dos meus pais. E aí, claro que, como eu falei, né, foram anos de terapia para entender que era isso, mas era mais o medo de crescer. Eu acho que todo mundo aqui já tem entendimento que a rede social é um ambiente perigoso, né? Para adultos isso já é um buraco, a gente entra, não sabe a hora que vai sair dali, né? Para um adolescente que tem muitos aspectos vulneráveis ainda, está em formação, ainda está se entendendo, se conhecendo, né? Cair naquele espaço em que ele não tem tanto entendimento quanto a gente, adulto, entende que ali está cheio de filtro, tem uma exposição de algo que é irreal, que não é para ser uma referência, né? É um ambiente muito perigoso, de fato tem que ser evitado, né? A gente tem que
levar a sério a orientação de que o adolescente não é para ser exposto àquele ambiente antes dos 16 anos, né? A rede social não é para criança e adolescente, né? Enquanto o meio digital tenta tornar todos iguais e despertar as mesmas necessidades, o grande desafio é se olhar como indivíduo para entender e buscar o que de fato faz sentido na rotina da vida real. É muito comum hoje a gente ter alguns sintomas associados ao comer emocional. E esses sintomas são particularmente muito críveis num diagnóstico do comer emocional, como, por exemplo, o comer algo específico sem estar com fome, o desejo, a vontade de algo particularmente saboroso, palatável, que traga alguma memória afetiva, ou que traga algum prazer imediato, ou também que esteja associado a alguma situação, ou de estresse, de tristeza, ou até mesmo de felicidade. A gente come muitas vezes para comemorar, para festejar, não só quando a gente está com fome, né? Entender que a alimentação é algo muito importante para a gente e que não tem como a gente encaixar todo mundo em uma única dieta, em um único padrão de refeição, né? A gente precisa entender que nem todo mundo, por exemplo, precisa de suplementação alimentar. A gente precisa entender que nem todo mundo precisa emagrecer. A gente precisa entender que nem todo exercício físico vai ser adequado para todo mundo. Então, eu acho que quando a gente pensa hoje num contexto mais verdadeiramente saudável, ele tem que ser muito mais voltado para si mesmo do que copiado do que a gente vê numa rede social. Em algumas abordagens terapêuticas, é recomendado um unfollow, ou seja, o paciente pode ser orientado a deixar de seguir algumas páginas e personalidades em suas redes. Isso porque, de acordo com a observação da psicóloga Vanessa Tomazini, a enxurrada de informações, fotos e vídeos alteram a percepção sobre a própria imagem. A exposição às telas e a essas imagens piora a insatisfação corporal, e se essa pessoa tem um risco já, a possibilidade de desenvolver um transtorno alimentar, ela tem um risco também aumentado pela exposição. Então, isso é um fato. Pós-pandemia, quando a gente realmente, 3, 2, 1, todo mundo em casa, todo mundo muito tempo nas telas, isso houve uma piora muito importante. A gente já tem estudos que apontam isso, e a gente já tem estudos que apontam o quanto que o tempo de tela é capaz de piorar a sua autoimagem, a sua percepção sobre si mesmo e sobre seu corpo. Tanto é que a recorrência dessas falas, não, porque eu vi a pessoa X ou Y, ela tá magra, por que ela pode estar magra e aqui no tratamento eu não posso permanecer magra? – 46% dos jovens brasileiros entre 16 e 24 anos afirmam consumir vídeos curtos nas redes sociais, como Stories, Reels e TikTok. Já quando se trata do consumo de textos, o índice é de 14%, como mostra o Panorama da Saúde Mental, divulgado em 2024 pelo Instituto Cactus em parceria com a Atlas Intel. Com a presença em plataformas digitais que supervalorizam a imagem, a perseguição pelo corpo magro passa a ser naturalizada. E para obter o resultado a ser exibido, alguns atalhos passam a ser utilizados. Eis que depois da febre do corpo esbelto, surge a febre das canetas emagrecedoras. O item se tornou objeto de desejo pelos efeitos quase que imediatos, como descreve Fábio Trujillo, presidente da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO. Essa febre, né, que tem gerado é pelo seguinte: antigamente você não tinha medicamentos seguros para perder peso, tá? E hoje, grande parte dos medicamentos que estão nessas canetas são seguros, mas precisam ser prescritos, orientados. Se a pessoa usa essa caneta, ela perde peso rápido. Então, o
que a gente sente? A gente percebe que, ao ter uma ferramenta que aquela pessoa está insatisfeita, muitas vezes pelo padrão social que se exige em relação ao seu corpo, ela pode ir a um determinado lugar, comprar e fazer uso e ingenuamente achar que aquilo não prejudica a sua saúde, isso faz com que se crie comunidades nas mídias, que as pessoas acabam conversando, trocando ideias e fazendo uso indiscriminado dessas substâncias. Dados da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos mostram que entre 40% e 50% dos pacientes que usam substâncias para emagrecer apresentam sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e prisão de ventre. O que mostra que os medicamentos podem afetar a saúde de forma negativa, como alerta a endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Priscila Gil. Durante o tratamento de uma pessoa com obesidade, se ele for muito bem feito, o nutricionista, trabalhar de forma de uma saúde mais integral e não apenas o peso, esses tipos de transtorno alimentar são até reduzidos, porque a pessoa reaprende a se relacionar com a alimentação e até mesmo com a sua própria imagem corporal. Mas se isso é feito de forma inapropriada, com um coaching de internet, com um profissional que não seja especialista, ou mesmo com um não profissional, que muitas vezes acontece no Instagram, o receio é que isso desenvolva um transtorno alimentar. Então, usar esse tipo de medicação tem que ser feito com todos os cuidados para que não haja restrições excessivas, perda de peso acentuadas, mais do que o propriamente indicado, parar completamente de comer vários grupos de alimentos, perder peso e nem perceber que perdeu, ou seja, começar a ter passar de insatisfação para a imagem corporal que a pessoa tinha antes, quando estava acima do peso, para perder o peso e começou a ter uma distorção. Não percebeu que perdeu o peso. As pessoas falam que essa pessoa perdeu e ela não percebe mais. Então, isso é de risco, começar a ter um transtorno alimentar. As chamadas canetas emagrecedoras são bem avaliadas por profissionais da saúde e são recomendadas para pacientes que tratam de diabetes tipo 2, pessoas com obesidades e outras comorbidades. Entretanto, é preciso ajustar a dose para cada paciente, como ressalta Paula Pires, endocrinologista. No dia 26 de junho, a Anvisa colocou como obrigatório a retenção de receita na farmácia para que os pacientes pudessem obter esse remédio. E nós, como comunidade médica, ficamos muito satisfeitos, porque agora pelo menos a gente consegue ter um certo controle e saber que o paciente que vai usar a medicação vai ter uma prescrição médica, uma indicação médica. E teoricamente o médico está olhando para todos esses quesitos, né, de saúde mental, de saúde em geral. Diante da corrida desenfreada em busca das canetas emagrecedoras nas farmácias, a norma imposta pela Anvisa serve como uma espécie de barreira, explica Daniel Pereira, diretor da agência. O principal efeito adverso que motivou foi o número alto de pancreatite, né, que se dá justamente pela uma utilização excessiva daquele medicamento, sobrecarregando o pâncreas, né? O que nos chamou a atenção é que o percentual de pancreatite no Brasil, ele era mais do que o dobro da média dos países da OCDE que a gente compara, né? O sistema ele é global. Então, esse talvez seja o maior indício de que não estava havendo um uso racional desse medicamento por parte da população, o que nos levou a reter a receita e trazer o médico no acompanhamento desse tipo de paciente. Tamanha facilidade para conquistar o shape abrilhantou os olhos de quem deseja emagrecer a qualquer custo, o que expõe a mudança de mentalidade da população. Do corpo volumoso como sinal de saúde, passamos a validar o corpo cada vez mais esquelético como sinal de vigor. Batemos um número de 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo, né? É uma quantidade muito alta, a tendência é só de aumento. É uma doença que a gente realmente perdeu o controle por vários fatores genéticos, ambientais, sociais, comportamentais. E hoje a gente tem uma medicina da obesidade que tem evoluído muito, com medicações potentes, com
seguras, com pouco efeitos colaterais e que, se bem usadas, pode salvar as próximas gerações. Porém, de outro lado, a gente tem um desejo de magreza social muito grande, principalmente aqui no Brasil, né? E pessoas que não têm sobrepeso e obesidade querendo ficar cada vez mais magras, né? Parece que nada é o suficiente. E aí a gente começa a falar de transtorno alimentar. E claro, essas medicações sem receita médica, elas podem aumentar isso. Eu vejo meninas, principalmente, que não querem ter fome. Aquele controle rigoroso de tudo, inclusive do apetite. E aí são magras e usam a medicação para ficarem mais magras e não terem fome e não perderem esse controle do corpo. A substância se popularizou tão rápido que se tornou até alvo de criminosos, o que obrigou farmácias a redobrarem o esquema de segurança. A alta procura e a facilidade para o uso por pessoas comuns transformaram as canetas em itens de luxo. A gente tem visto esse uso indiscriminado das canetas para perdas de peso desejadas, mas que não são desejáveis, não são recomendáveis, né? E isso é uma preocupação, né? O nosso receio é instrumentalizar um transtorno alimentar, né? Acho que desde dos tempos das anfetaminas, a gente trazia muito, trabalhando com transtorno alimentar, a situação de compensação com o uso de medicações para perda de peso, né? Que eram muito, né, disseminadas. Agora os novos estudos vêm retomando essa sinalização, né, das práticas compensatórias envolverem o uso de medicações para perda de peso, porque a gente entende que pode, né, instrumentalizar um transtorno alimentar, né, induzindo, né, uma redução do apetite, induzindo até situações mais graves de efeito colateral, náusea, vômitos, que num contexto de um transtorno alimentar ou para desenvolver um transtorno alimentar é algo que preocupa. Durante os episódios de bulimia, Tatiana relata que buscou por válvulas de escape. Principalmente essa parte da ansiedade, eu tinha muitos episódios de ansiedade, de insônia, por conta do uso de medicamento. E depois do medicamento, o que foi que aconteceu? Quando você para de usar o medicamento, porque tem isso, quando você usa o medicamento e não faz com uma finalidade, né, que no caso era a finalidade para emagrecer, a gente está falando de um outro quadro, ele tem que ser aliado com outras coisas. Então, por isso, essa questão, né, desse uso indiscriminado, e quando o único propósito dele são essas metas inalcançáveis. Então, o que aconteceu? Quando eu parei de usar o medicamento, eu tive um efeito rebote. Eu tinha episódios de compulsão alimentar e eu tive um efeito rebote. E esse efeito rebote, ele me causou danos psicológicos que agravaram muitas questões do transtorno alimentar que eu já tinha. Ao longo da história, a arte foi usada como uma janela para o olhar humano sobre a realidade, e uma de suas representações mais recorrentes é a do corpo humano. Desde as primeiras manifestações artísticas nas cavernas até as sofisticadas obras de mestres renascentistas, o corpo foi e continua sendo um dos maiores símbolos de expressão estética e cultural. A arte, para povos ainda na formação das primeiras civilizações, a arte aparece muito com caráter místico, né? Mas ainda assim existem representações. E quando você pensa, por exemplo, as Vênus, que são representação de corpos que tem o quadril mais largo, seios fartos, estão muito relacionados, por exemplo, à fecundação, à reprodução, ao caráter místico que é atribuído a isso. Se a Terra, não por acaso se olha para a Terra como um elemento feminino, já que se a Terra dá a vida no sentido de gerar comida, a mulher também dá a vida nesse processo, né? Então, corpos femininos são representados dessa forma. Quando a gente vai passando e avança, por exemplo, passa o ideal grego, dos corpos gregos, você tem, obviamente, uma ênfase nos corpos masculinos, geralmente torneados, os corpos dos guerreiros, essa representação que não necessariamente reflete o cotidiano dos corpos daquele período, mas muito mais uma perspectiva de ideação, né? Uma ideia em torno daqueles corpos, já que muitas vezes você está falando aí de
heróis de deuses, e então por isso eles precisam ter aqueles corpos bem torneados e tudo. É tanto que tem algumas disputas entre os principais nomes do Renascimento, por exemplo, Michelangelo e Da Vinci tinham suas rixas, inclusive com relação a essas representações dos corpos, né? Enquanto o Da Vinci era um estudioso da pintura e representava corpos, estudava anatomia para representar corpos próximos da sua expressão da musculatura, né, e tudo mais, Da Vinci criticava o Michelangelo dizendo que Michelangelo pintava um saco de ossos e músculos, né? Tipo, a representação do corpo é um pouco diferente dos dois. O padrão de beleza inalcançável é apresentado para meninos e meninas desde a infância, com modelos espalhados por outdoor, revistas e panfletos. Manequins com um corpo perfeito e cinturinha fina são os mais comuns nas ruas e vitrines das cidades. O magro se tornou o normal, o comum, o ideal. A busca do corpo extremamente magro, de um corpo utópico, muitas vezes inalcançável, ele está na mente de todos. E é assim que a gente é construído dentro da nossa história de vida, desde pequenos, né, quando a gente se afeiçoa tanto às Barbies, né, e aos super-heróis, e a forma que a sociedade, os filmes, colocam, a própria mídia, né, coloca as pessoas com a pessoa extremamente magra como algo a assimilar perfeição, né, alcançando a perfeição. Essa busca por esse corpo, muitas vezes até chamado por um professor que fala, Rodrigo Sanches, que ele fala que é o corpus alienum, que é um corpo tão inalcançável que ele chega a ser utópico, alienado. E aí essa busca pela magreza excessiva vai levar todos a comprarem produtos emagrecedores, produtos redutores de culote, produtos redutores de gordura que passa creminho, gel, alimentos, alimento diet, alimento que emagrece, alimento termogênico, alimento... Então faz parte de uma venda, faz parte do mundo capitalista, da venda de produtos que emagreçam. E enquanto a gente quer um corpo que não existe, a gente está sempre comprando alguma coisa para alcançar esse corpos alienos. A magreza é vista como sinônimo de boa aparência pela sociedade. Quanto mais magra parecer, mais beleza terá. Mas afinal, qual é o preço de tudo isso? Quanto mais a minha mãe falava que eu estava magra demais, que eu estava tendo, claramente com algum problema, mas eu ficava feliz. Quanto mais os meus amigos sempre falavam pra mim: Dora, você não tá bonita, Dora, você parece que tá doente, Dora, você tá magra demais. E assim, gente, isso era um elogio. Era um elogio, não é? Porque assim, a gente não quer estar bonita perante as pessoas, a gente quer estar bonita perante outras meninas com transtornos alimentares, que tem o mesmo olhar, que tem o mesmo padrão estético. Uma pesquisa publicada no Journal of Obesity identificou que aproximadamente 30 a 40% dos pacientes que tomam medicamentos para perda de peso seguem dietas com baixo consumo calórico ou restringem grupos alimentares buscando resultados mais rápidos. Fico muito de olho com o paciente que está emagrecendo demais, paciente que começa a falar que eu começo a perceber que começa a ter medo de comer, como se fosse até uma carbofobia, né? Não quer mais comer carboidrato, sendo que a gente sabe que carboidrato é importante para a nossa saúde cerebral, é importante para a gente ter energia para fazer exercício. Não é um demônio, né? A gente não pode demonizar também, a gente só não pode exagerar. Começa a não querer mais comer carboidrato, começa a ter muitos sintomas de fraqueza, fadiga, começa a perder músculo, uma magreza excessiva. Isso acontece. E até em pacientes com obesidade, né? Que aí vão para um outro lado do transtorno. A gente tem que ter cuidado. Não é todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas, quando é bem indicada, elas se beneficiam, mas a gente tem esse componente, tem que ter cuidado sim, tem que ter esse olhar.
O desejo por se enquadrar em um determinado padrão de beleza muitas vezes faz com que situações cotidianas sejam anuladas. A comida deixa de ter o seu papel cultural e passa a ser encarada como um obstáculo. Por exemplo, é comum às vezes os pacientes não comerem o próprio bolo de aniversário. E para nós, seres humanos, o bolo de aniversário tem um significado muito grande, né? É um momento da comemoração. Você imagina você fazer um bolo de aniversário, comprar para comemorar o seu aniversário, mas você não se sentir seguro para comer. Essa é a grande palavra, essa. Não ter segurança para comer. Então a gente passa a trabalhar com esses pacientes. O que o bolo significa? Qual que é o medo que está envolvido em comer o bolo? Né? Como é que seria se ele experimentasse um pedaço pequeno? A gente ensina os pacientes a diferenciarem pensamentos que estão dentro do transtorno alimentar. A gente costuma dizer assim, né? A gente chama de voz do TA. Né? O que é a voz do TA e o que é a sua voz? Né? Será que quando você tem esse pensamento, se eu comer o meu bolo, eu vou perder tudo e eu vou engordar muito? Será que esse pensamento está ligado com o transtorno alimentar ou ele é um pensamento que tem a base na realidade? Né? Você conhece alguém que já comeu um bolo de aniversário e automaticamente engordou? Então a gente costuma trabalhar com esses pensamentos e ajudando o paciente eu acho que quando eu decido que eu não vou mais comer nada hoje porque eu comi um bolo, será que isso é a voz saudável ou é a voz do TA? Então a gente vai ensinando os pacientes a entenderem esse mecanismo. Dani Rossolém também encontrou na escrita uma maneira de despejar tudo o que enfrentou com os distúrbios alimentares, por meio de Incabível, seu livro de poemas. Eu acho que também nesse processo de escrita do livro foi um processo, entre aspas, curativo, um processo terapêutico para mim, porque foi uma catarse, assim. Quando eu escrevi, eu comecei escrevendo 4 poemas para compor um livro artesanal que eu estava fazendo num curso de livro artesanal, e depois aquilo desembocou em mais de 100 poemas, né? Eu acho que o livro tem 100 poemas, se eu não me engano, em que eu ia revivendo aquilo, e ao mesmo tempo que era sofrido demais relembrar e pensar, nossa, eu passei por isso, era ao mesmo tempo uma coisa que me trazia um alívio, do tipo, nossa, eu tô bem aqui agora, eu posso contar um pouquinho sobre isso para tentar ajudar e alertar outras pessoas. E sempre que eu pensava, né, vou lançar esse livro, eu pensava, tomara que eu chegue nos familiares, nos amigos das pessoas que estão doentes, porque eu acho que a pessoa que está doente vai refutar um pouco a leitura por não aceitar que está doente. Mas os familiares delas e os amigos vão poder entender um pouco do que se passa na cabeça delas para acolhê-las melhor. Então esse foi o meu objetivo, mas quando chega uma pessoa que já teve ou tem e conta que leu, eu fico muito emocionada mesmo também de poder estar chegando nessas pessoas e, querendo ou não, ajudando um pouquinho. Eu sempre fico com medo do livro trazer gatilhos também, eu falo isso muito claramente, que talvez uma pessoa que esteja no auge não queira ler e sinta gatilhos, mas eu também fico feliz de saber que quem está lendo está meio que refletindo e falando, eu preciso sair disso, sabe? E o livro termina de uma forma muito positiva, porque me mostra num período estabilizado e bem, né? Que é o que eu tô hoje também, mas assim, na época que eu escrevi já era, né? 2019. Então eu penso assim, para as pessoas entenderem, eu posso sair dessa, há uma luz no fim do túnel, há uma vida possível com uma alimentação normal, em que comer não seja o único assunto da sua vida ou não comer, né? Em que você possa socializar, porque comer é muito mais do que comer, se alimentar, é socializar, é se nutrir de afetos e das pessoas ao redor. Quando eu tenho um fator estressor muito grande, ansiedade, depressão, não necessariamente diagnóstico de transtorno alimentar ou transtorno mental, mas eu tô passando por esse momento mais estressor. É como se eu desligasse esse córtex e ativasse mais o impulso, mais emocional. E lá atrás, em algum momento da nossa vida, eu comi um chocolatinho e aquilo me acalmou. Eu vou buscar esse recurso de novo, né? Então, o fator escolhas alimentares tem uma relação, escolha de vida, né? O se alimentar é selecionar, é escolher também. E aí, para eu automatizar um novo bom hábito, eu preciso ir reforçando aquilo. Um estudo do National Institutes of Health
foi capaz de comprovar que na era das redes sociais, a internalização dos ideais corporais cria uma preocupação com a aparência física, por se tratar de um elemento visto como alvo de observação e julgamento. Por essa comparação e porque a gente sabe que o ideal exposto nas redes sociais, na internet, ele muitas vezes nem é verdadeiro. Né? Então aquela coisa de que a gente sempre posta só o lado bom das coisas, né? Quando a gente está fazendo o que a gente está entendendo como mais correto, que vai ter mais curtidas. Então, da mesma maneira que a gente escolhe o que a gente vai postar, a gente recebe sem saber, ou sem necessariamente estar tão consciente pra gente de que aquilo é uma parte da vida das outras pessoas, mas a gente acaba comparando a nossa vida inteira àquele fragmento. Então não tem como se manter muito satisfeito quando a gente olha para o nosso todo comparado a uma fração, perfeita da vida de outra pessoa. Se antes era possível ter um distanciamento da TV e das revistas, com os smartphones isso se torna impossível. Afinal, você tem em qualquer lugar um álbum de fotos e vídeos em formato digital, com momentos escolhidos a dedo, para impressionar quem acompanha do outro lado. Uma mulher extremamente magra, que está comendo menos de 1.500 calorias e que a vida dela gira em torno do que ela come, de qual exercício que ela faz, aí você vai me falar que isso é normal? Isso não é normal. Isso é romantização dos transtornos alimentares, mas as pessoas não veem. As pessoas não veem isso. As pessoas veem apenas uma Pilates girl, uma clean girl aesthetic, que tá lá sendo bonita e fazendo a aula de academia dela do dia. E aí você vai ver a rotina da menina. Ela acorda às 5 da manhã, ela vai nadar, depois ela vai ao Pilates, aí ela faz uma alimentação de extrema, baixíssima caloria, aí ela vai lá, faz bacia de gelo, e em nenhum momento do dia ela trabalha, começa daí, que são ideais de vidas que já não existem, aí é o corpo que não existe. E aí você tá vendo esse tipo de conteúdo num busão, 6 da manhã, é horrível, é muito pior do que na minha época, porque na minha época você tinha que entrar no Tumblr e você tinha que colocar a hashtag certa para procurar o que você tava vendo, para procurar o que você queria ver. Você tinha que botar a hashtag lá de anorexia, de bulimia, para procurar. Isso quando as coisas não eram, banidas. Então assim, agora você tá uma criança de 12 anos, acabou de criar rede social. Se é menina, minha filha, você dá 3 roladas pra cima, você já recebe um conteúdo desse. Então, ele é um conteúdo que antes tinha um olhar, as pessoas olhavam e falavam, isso aqui é um perigo. Agora, a gente olha e acha bonito, porque tá tudo tão lindo, ele é um conteúdo tão bonito, tão aesthetic. Então, ele acaba não parecendo tão perigoso, mas eu diria que ele é mais perigoso, porque ele finge que é uma moda, finge que é uma trend, finge que é um estilo de vida, quando na verdade é uma doença. A beleza, a magreza é sinônimo de beleza e começa a ser relacionado com popularidade, riqueza, Então se eu for magro, eu vou ser bem sucedido. Se eu tiver ali muitos comentários, então as pessoas vão querer ser minhas amigas. Então tem um pouco a ver com essa questão da autoafirmação. Então se você consegue atingir aquele ideal que você imagina que as outras pessoas têm, você vai ser feliz, Você vai ter um grupo de amigos, você vai ter sucesso na vida pessoal, profissional. Então acho que a rede social começa a grudar um pouco esses conceitos de que se você estiver ali em evidência, você vai ter tudo o que você quer. Ideia fixa ou preocupação excessiva. Assim é descrita a obsessão. A busca sem limites para alcançar o conceito de belo demonstra a incapacidade social em perceber o adoecimento. E respeitar a diversidade corporal. A gente sabe que do ponto de vista populacional, essa magreza desejada aí, culturalmente, divulgada
por esse culto à magreza extrema, é tão ínfima populacionalmente, né? O nosso corpo ele tem o seu peso, a sua forma, né? A sua especificidade, né? A gente entende a obesidade como uma demanda epidêmica, né? Mas a magreza extrema não é a solução, né? Também é tão adoecida quanto, né? Quando há um diagnóstico de um transtorno alimentar, é fundamental o acompanhamento médico, psiquiátrico, muitas vezes, né, clínico e psiquiátrico, e também a terapia, né, com psicólogo. E a nutrição, ela entra como parte primordial para trabalhar para suprir as necessidades fisiológicas, mas muito mais do que isso, para trazer também o melhor relacionamento da pessoa com a comida, com as suas escolhas, e muitas vezes minimizar os traumas, os medos, os anseios, né, as recusas, e sobretudo trazer uma oportunidade dela voltar a se relacionar melhor com os hábitos alimentares no dia a dia de uma forma mais positiva. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente difundir o conhecimento, a conscientização, ela salva a vida. Isso não é nenhum clichê, é a verdade. O quanto é importante também falar para as pessoas que fazem parte do círculo de um paciente. O quanto o não julgar, o quanto é necessário a gente quebrar preconceito, quebrar tabu, quebrar barreira, porque o apoio, o círculo, ele faz toda a diferença no tratamento. No mundo digital, além do rápido compartilhamento de conteúdos, ainda é possível interagir, o que torna o ambiente ainda mais perigoso. Cuidado, inclusive, com os elogios que são feitos aos corpos, aos elogios que são feitos às rotinas e à alimentação das pessoas no geral. O transtorno alimentar não tem cara. A gente nunca sabe se de repente aquela pessoa já tem uma questão e a gente está reforçando socialmente. Se for elogiar alguém, elogie o sorriso, a inteligência, o quanto que aquela pessoa é divertida. Não elogie corpos, né? Corpos são instrumentos e a gente nunca sabe se a gente não está elogiando o comportamento, problema de uma pessoa, que pode parecer que não tenha nada. Um óbito a cada 62 minutos em todo o mundo. De acordo com a estimativa feita pela Academy of Eating Disorders, este é o impacto em escala global. Isso significa que mais de 10 mil pessoas por ano perdem a vida devido aos transtornos alimentares. As conexões sem fronteiras que ajudam a conectar pessoas podem também colocar em xeque a saúde e até mesmo a vida. Evitar comentários sobre o corpo alheio, entender que transtornos alimentares não são escolhas, mas sim doenças que precisam de cuidado multidisciplinar, respeito e apoio, são atitudes que podem romper com o preconceito e a desinformação, sendo possível oferecer caminhos reais de cura para quem sofre, boa parte do tempo, em silêncio. Busque pessoas que normalizem ter corpos reais. É muito importante você ver corpo de gente normal, ver corpo de pessoas, assim, diferentes, gordas, magras, mas diferentes. Porque quanto mais a gente vê, mais a gente normaliza. Quanto mais normal menos é um grande problema. Meu Deus, e se eu engordar? Calma. Em primeiro lugar, você pode conseguir não engordar. Você pode querer não engordar, não tem problema. O problema é você não conseguir viver feliz e pleno o dia inteiro pensando em comida. Pelo amor de Deus, isso não é legal, isso não é gostoso, isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Então se liberte dessa prisão, busque ajuda. Transtornos alimentares são transtornos reais e perigosíssimos e a gente precisa falar sobre isso. No site e na página do Instagram da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, você encontra informações sobre os distúrbios, indicações de profissionais em todo o país e grupos de apoio. Procure ajuda médica. Combater a desinformação sobre transtornos alimentares, promover a diversidade corporal e garantir o acesso ao tratamento adequado são passos essenciais para frear essa epidemia invisível.
No fim, a pergunta que fica não é sobre quantos quilos alguém perdeu, mas sobre quantas vidas ainda serão salvas. A luta contra os transtornos alimentares não começa, nem termina apenas na frente do espelho. O documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Nós voltamos a nos encontrar na próxima semana. Até lá! Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.